A esquizofrenia sempre foi ou ainda é o transtorno mental mais estigmatizado? Sim, sim, não tenho dúvida nenhuma que sim. A esquizofrenia, por vezes, ela foi confundida com a palavra loucura, né? Mas ela continua sendo ainda estigmatizada. Se a gente pensar numa incidência de 0,7, 0,8%, que é uma incidência bastante alta, e como a gente sabe, 2 milhões de pessoas são padecentes de esquizofrenia, a gente tem essas pessoas todas sofrendo muito o estigma, né? Eu acho que uma das pessoas que começou a falar sobre essa questão do estigma, e eu acho que a primeira foi o presidente Antônio Geraldo, quando ele cria e cunha o nome psicofobia, que nada mais é do que uma luta de todos os psiquiatras brasileiros para saber que existem pessoas que defendem a pessoa padecente do transtorno esquizofrênico, principalmente do transtorno psiquiátrico. Então, a esquizofrenia ainda continua tendo todo um estigma. Eu acho que são ações simples de você começar a fazer com que o outro se coloque no lugar de uma família que tem um paciente esquizofrênico, como a Sara bem colocou, toda a saga que é, por vezes, numa briga longínqua de fazer com que o paciente tome um medicamento, é um estresse muito grande dentro de casa, é um estresse enorme da família. E mais ainda, você saber que tudo aquilo que você projetou em cima de um filho, ele tem agora uma doença que o pode paralisar do ponto de vista intelectual ou do ponto de vista social, isso faz com que essas pessoas fiquem muito frustradas nisso. Então esse estigma ele tem que parar. E foi a psicofobia, foi a lei da psicofobia que começou a parar isso, começou a fazer uma coisa que eu acho extremamente importante, que a BP faz isso há muitos anos, né, desde as primeiras gestões desse grupo que aí está, que é falar sobre com uma qualidade do que se está falando, falar sobre esquizofrenia, falar sobre transtorno mental. Isso começa a fazer uma quebra nesse estigma, começa a fazer com que as pessoas se sintam, primeiro, não isoladas e que saibam que existe uma doença, que essa doença não é, talvez da forma com que me disseram, ela pode ser tratada, e aí quando a gente pensa em relação de cura, poucas as doenças a gente tem cura, e a esquizofrenia está dentro desse patamar, mas existe tratamento muito eficaz, existe melhora dos sintomas, existe volta a uma condição. Quanto mais precoce se trata a esquizofrenia, melhor o prognóstico. O professor Leonardo tem um livro que é muito importante para a gente. Eu conheci o professor Leonardo quando a gente começava a falar sobre o que se está fazendo contra esse estigma, o que se está fazendo a favor da esquizofrenia e, principalmente, o que se está fazendo com relação a atitudes não psicofarmacológicas para tratar esses indivíduos. E aí esse estigma ele começa a ser quebrado, ele começa a ser visto de uma forma diferente, como uma pessoa que é portadora ou padecente de um transtorno mental, e não um louco, como até a própria lei dizia isso, louco de qualquer ordem, né? Que graças a Deus nós conseguimos tirar isso. Então que nós possamos, através de ações dessas, patrocinadas ou não pela ABP, poder falar sobre esquizofrenia, poder falar sobre transtorno mental, quebrando muitas vezes o preconceito que é também contra nós, psiquiatras, que é também contra nós, trabalhadores de saúde mental. Quer saber mais sobre o tema? Assista ao programa completo no nosso canal do YouTube, youtube.com/abptv.